Boa noite a todos, que a paz esteja conosco, para nós que aqui estamos presentes e para aqueles que estão lá em casa, né? Estão nos ouvindo, estão participando, né, da nossa reunião através do Face e de outro aqui que eu não lembro agora, o Instagram, é isso. Obrigado, gente. Então todos sejam bem-vindos. Tem alguém vindo pela primeira vez hoje? Não? Tudo veterano, então. Ótimo. Antes de nós começarmos com a palestra, nós temos aqui aquelas recordações, né? Aqueles bilhetinhos que a gente sempre costuma dizer. Primeiramente, desligar o celular, né? Por favor. Não deixe o celular ligado, ele interfere, né, na parte espiritual, na parte da frequência espiritual. O uso da máscara, ele é recomendado, porém não é obrigatório. Então fique a critério de cada um de querer usar ou não, tá certo? Nós estamos entrando no mês, já num período do ano muito frio, né? Então nós temos que incrementar a confecção lá dos quadradinhos do amor, que é através das lãs que a gente doa aqui, e tem um grupo de pessoas que ficam ali tricotando, né? Tricô, me perdoe a minha ignorância, né? E fazem os quadradinhos. Depois a gente reúne esses quadrados e faz cobertor, faz manta e faz doação para as pessoas que estão precisando. Nós também assumimos um compromisso com 16 famílias de nós todos os meses entregarmos uma cesta básica, né? E essa cesta ela é montada aqui com as doações que nós vamos tendo e o que também a casa complementa. E são alimentos não perecíveis, tá certo? Então a gente procura todo mês fazer aquele, né? Tem um número de alimentos, o que a gente vai dentro da cesta. E estamos tendo um pouquinho de dificuldade com os produtos. Farinha de trigo, que está abaixo, a gente não tem a farinha de trigo. O café, o chocolate, né, aquele chocolate em lata, né, em pó. Leite, o leite tem que ser em pó também. E sardinha. Então, se puderem nos ajudar, a gente ficaria muito grato nessa doação. A gente tem sempre a lembrança do Evangelho no lar. É sempre importante a gente recordar e puxar a orelha. Que vira e mexe, eu ouço as pessoas dizer: você já começou a fazer o Evangelho no lar? Ainda não. Mas por quê? Porque agora não deu tempo ou estou passando um momento muito difícil. Opa, se está passando um momento difícil, então tem mais que fazer o Evangelho no lar. Porque é nessa hora que mais nós precisamos nos agarrar em alguma coisa. Na religião, fortalecer o nosso lar, cumprir com aquilo que a espiritualidade às vezes nos aconselha. Porque o tratamento espiritual, ele começa desde a nossa casa. Lá em casa a gente começa com tratamento, quando chega aqui na palestra e quando a gente vai para os passes. Quando a gente entra e quando nós estamos retornando, nós estamos um pouquinho mais aliviados, né? A gente fez aquela limpeza toda em nossos chakras e nós precisamos continuar isso. Porque em casa, gente, nós temos uma questão muito forte que são os probleminhas, as discussões internas entre nós mesmos, família. Há sempre um arranca-rabo ali diferente na família. E isso cria um miasma muito forte nas paredes. É como se a gente estivesse jogando uma energia escura nas paredes. Porque energia, tudo aquilo que a gente, né, sai, tudo aquilo que a gente emana que às vezes não é legal, aquilo vai se impregnando nas paredes das nossas casas. Então, o Evangelho no lar, ele nos ajuda a proteger, faz a higiene devida,
quanto estas interferências e as também de fora, aquelas que nós trazemos, né, da rua para casa, dos problemas que a gente vai enfrentando, das dificuldades que a gente enfrenta nas ruas, né? Então, nós temos que tornar o nosso lar um lugar mais gostoso, um lugar limpo, claro, gostoso, onde a gente se recupera, a gente se refaz, toma um banho, né? faz a nossa higiene, tudo isso é importante. E de vez em quando eu comento sempre que há necessidade de nós mudarmos os nossos objetos. Existem lugares que, né, a gente acaba acumulando, nós somos acumuladores de uma certa forma. Então a gente sempre está acumulando ali um material, acumulando roupas, acumulando ferramentas, acumulando objetos que a gente não vai usar mais. E isso é propício para criar ali estas nuvens, esse processo de escuro, onde a gente pode ter ali uma ameaça espiritual. Porque os nossos irmãos de luz não gostam de luz, gostam, aqueles que estão precisando de ajuda, eles gostam da escuridão, e lá eles podem se acomodarem nesses cantos das nossas casas. Então é sempre bom mexer. Isso faz bem para a nossa casa, sabe? A gente, por exemplo, abre as janelas, faz uma higiene, faz uma remexida nas coisas, na roupa. Isso faz com que a energia circule dentro das nossas casas. E você respira melhor. E junto com o Evangelho no lar. É importante isso, viu, gente? A gente fala que isso é super importante. Nós que estamos ouvindo e estudando as energias, aquilo que nós colocamos da nossa, né, dos nossos pensamentos, na nossa boca, aquilo tem um poder muito grande. E a gente precisa se preparar, se precaver de tudo isso. Tá certo? Não deixem de fazer o Evangelho no lar, porque é super importante. É tão importante quanto vir aqui. Para você ter duas pontas, a casa espírita e a sua casa em sintonia, em proteção. E quando a gente se tornar, né, quando nós sairmos daquele momento difícil, quando nós não mais estivermos na situação que muitas vezes, às vezes, a gente chega na casa espírita, não desista de continuar. Porque tem pessoas que quando melhora, vai embora, aí não volta mais. E não é por aí. Porque aí a gente tem que fazer a manutenção. Eu estou equilibrado, é melhor eu ficar equilibrado. Eu não preciso deixar que a minha energia caia, que os meus pensamentos caiam, para eu lembrar que eu preciso renovar. E porque o tombo é sempre maior. A gente vem numa harmonia, quando a gente cai aqui, aí sobe. Aí você melhora o tombo da segunda vez, a curva é maior ainda. Então não deixem que isso aconteça. Mantenha a manutenção. Uma máquina, para produzir bem, né, ela precisa estar sempre em manutenção, senão ela para. É a mesma coisa conosco, tá bom? Claro. Quando a gente faz o Evangelho no lar, né? Por exemplo, eu quero fazer, mas o meu marido não quer. Eu posso fazer sozinha? Com certeza. Sim. Eu Nunca acho deixe. Tem que ter mais de duas pessoas. Não. E o Evangelho no lar é simplesmente nós lermos um trecho da Bíblia ou do Evangelho. Evangelho. Preferivelmente o Evangelho, que é a nossa doutrina. E sim, assim, em voz alta. Isso, em voz alta. Sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Isso é importante, canaliza. Às vezes a gente tem pessoas que não aceitam, não querem, não estão envolvidas. Não tem problema, não insistam. Não. Deixem que as coisas caminhem normalmente, tá certo? Porque quanto mais você vai insistir para uma pessoa de participar, mais a pessoa fica contra isso. Então, vai fazendo o Evangelho ele vai purificando, ele vai iluminando, e tenha certeza, vou te falar, que num determinado momento ele já vai começar a ouvir o que você está lendo e o que você está fazendo. E vai chegar um dia que ele vai estar do seu lado, participando desse momento. Até os animaizinhos, gente, vocês não têm ideia. Eles, quando nós fazemos o Evangelho no lar, o cachorrinho, o gato, eles são os primeiros a se posicionar ao nosso lado. Mas nunca esqueçam que a água que a gente coloca para nós não pode ser a água que temos que dar para eles. Tem diferença, energias diferentes, certo? Então, se você tem um animal que vai fazer, né, coloque separado para ele tomar, tá bom? Muito bem, então vamos começar?
Boa pergunta. Então vamos relaxando o nosso corpo físico, né? Nossos braços, soltando, descruzando os braços, as pernas, para que nós possamos estar receptivos às energias que serão emanadas pela espiritualidade. E para que a gente possa se ligar ao Pai, fazemos um colóquio bem gostoso com os nossos olhos fechados, de agradecimento pela oportunidade de aqui estarmos nesta casa, pela oportunidade de estar nos ouvindo, ou vamos ouvir uma palestra que irá nos encantar, nos fortalecer, nos amadurecer, para que possamos seguir em progresso individual. E que esse momento possa nos transformar em pessoas com bastante amor, com humildade, com perseverança naquilo que nós buscamos. Então, é um momento muito oportuno para cada um de nós, para que nós possamos estar fortalecidos, enfrentar as nossas dificuldades, sem deixar que elas nos abatam. Então, que o nosso Pai maior, que esta espiritualidade que nesse instante nos envolve, possa nos proteger, nos fortalecer, para que possamos ter uma boa conduta dentro das nossas casas, para que eu possa conduzir bem o trabalho aonde eu estarei, os meus funcionários, os meus empregados, aqueles que estão sob a minha responsabilidade, enfim, em todos os lugares que eu possa estar, eu esteja iluminado pela luz de Jesus. E assim, de joelhos perante Ele, nós dissemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, e assim seja. E assim, vamos à nossa palestra com o nosso amigo Chu, que vai nos trazer mais ensinamentos do nosso querido Evangelho. Uma boa palestra para todos nós. Vou tirar aqui as minhas e vou deixar as suas. Boa palestra. Vamos. Boa noite a todos. Estão escutando aí? Alô? Então, beleza? Então tá bom. Com grande alegria que os nossos corações se enchem nesse momento, a nossa alma transborda de esperança por termos essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. Vocês imaginam quantos gostariam de estar em nosso lugar, sentados aqui, ouvindo o que o grande mestre veio nos ensinar. O Aidar falou do Evangelho no Lar, que nos traz a harmonização de um meio, de um ninho, que é a catedral das nossas almas, é o lar. Um lar destruído ou um lar mal conduzido, um lar que não tenha não faça essa prática do bem, ele está coberto, está rodeado de doenças, desunião entre pais e filhos, desunião entre marido e esposa, desunião com os próprios vizinhos, desunião com a própria sociedade, porque ele não quer aceitar a harmonização. Então, por isso,
temos que ser gratos por estarmos aqui nesse momento. Termos essa oportunidade para fazer essa grande reflexão. Temos oportunidade de voltarmos a pegar no corrimão dessa escada, que degrau por degrau nos leva à evolução. Nós não podemos parar. Parar significa realmente sofrimento. Sofrimento não é um corte que a gente faz. Sofrimento não é uma chicotada que nós levamos. Isso passa. Passa um mentolato lá. Sofrimento é o que vai para a alma. Esse sim é sofrimento. E o grande médico de nossas almas, o grande médico nosso, que é Jesus, ele nos mostrou a cartilha do bem viver. Não é verdade? Então vamos aproveitar esses momentos, né, por um período que nós estamos passando, que não está sendo fácil. Hipócrita seria se eu falasse que, nossa, está maravilhoso. Lógico que não. Aí é que nós precisamos nos preparar mais ainda. Vocês imaginam quantas pessoas desarmonizadas estão sendo pegas de surpresa agora por uma mudança que já está escrito. O mundo não para, o universo não para, ele sofre mutações, modificações para melhor. É nós que não sabemos disso, né? Então vamos lá. Eu tenho certeza que quem está me olhando hoje é o chefe, né? Mas eu vi lá, viu? Ó, tem o... Eu olhei lá, vai ser descontado. Bom, olá, criançada. Olá. Ah, mais alto, né? Olá, criançada. Olá. Esse olá, criançada, é para as crianças do mundo inteiro, as crianças que sofrem, as crianças que estão no nosso lar, né? Não tem aquelas criancinhas aqui? As crianças que existem dentro de nós somos crianças. Né? Então esse olá é para essas crianças que necessitam tanto de assistência, né? Então hoje nós vamos, já que negócio de assistência, as mãozinhas, só vejo a mãozinha andando assim, não sei se estão com calor ou tem mosquito aqui dentro, não sei. Então vamos lá, hoje nós vamos falar, que nós estamos falando tudo sobre isso, por exemplo, o Evangelho no Lar. Sabe o que vocês estão fazendo com o Evangelho no Lar? É uma caridade para você mesmo, é uma caridade para o templo sagrado, que é o seu próprio lar, é uma caridade para a tua família. Como é que você quer plantar flores maravilhosas em um jardim com terra que não é fértil? Nós temos que nos esforçar. Nós não viemos aqui na Terra para passar férias, não. Nós viemos para evoluir. E evolução é trabalho, não é fácil. A compreensão que tanto necessitamos, ela depende de conhecimento, de estudo, de perseverança. Porque senão, meu filho pegou uma gripe, oi, meu filho pegou uma gripe, meu Deus, o que eu faço? Ai, não sei o que eu vou fazer, não sei. Que é isso, gente? Né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho, já que falamos sobre o Evangelho no Lar, vamos falar um pouquinho sobre caridade. Vamos ver o que... eu vou começar com mensagem que Paulo... Hein? Não é Paulo Maluf, não. É Paulo de Tarso, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos diz o seguinte, vamos começar lá a ver. O que é caridade? Segundo Paulo de Tarso.
Sabe onde fica? Paulo, vocês conversam com os apóstolos? A gente fala apóstolo porque é um título, né? Mas eles são todos amigos. Na época, receberam esses títulos, né? Apóstolo, discípulos eram que acompanhavam Jesus, porém não divulgavam. Ou divulgavam um pouco. Os apóstolos eram aquele que seguia Jesus e tinha a missão de viajar e divulgar. Então esses títulos, mas eles são todos amigos. Paulo era um baita de um homem desse tamanho aqui assim, ó. Cada vez que eu dava a mão para ele, assim quebrava um osso da minha mão. Né? Então Paulo diz o seguinte: seria darmos a caridade, seria darmos esmolas, levarmos comidas aos necessitados, comprarmos uma rifa beneficente? Fazermos isso nos daria consciência tranquila do dever cumprido como cristão? Vocês entenderam? Por exemplo, eu chego num semáforo lá e eu dou uma moeda para uma pessoa, pronto, eu fiz a minha caridade hoje. Dei uma moeda para uma pessoa. Vamos continuar, porque senão eu atropelo até o próprio texto. Eu começo a contar a coisa que já está no fim, no meio do texto. Este tipo de comentário fará o ouvinte, fará nós, né, refletirmos sobre seu posicionamento frente à vida. Nós vamos sentir coisas bem diferentes sobre a vida. Eu sofro porque eu tenho que passar por isso. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito isso? Pode pegar a Bíblia, pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, pode pegar todos os livros de Allan Kardec, todos os livros de Chico Xavier, eles falam em evolução. Eu não tenho que sofrer. Por que eu sofro? Porque eu quero. Eu quero sofrer. Por quê? Porque eu não entendo. Quando a pessoa não entende uma situação, quando a pessoa não entende um período, ela sofre. Vocês já colocaram alguém para efetuar um trabalho que ele não conhece aquele trabalho, mas ele precisa do emprego? Você vai ver essa pessoa chorar. Você vai ver essa pessoa não dormir à noite. Você vai ver essa pessoa angustiada. Por quê? Porque lhe falta conhecimento e ninguém quer dar conhecimento a ela. Não, você tem que fazer. Né? Ele estará mais apto a absorver os ensinamentos que lhe são aplicados. Nós, né? É que é Paulo que está falando. Paulo, nessa passagem, mostra aos cristãos de Corinto que a caridade é algo muito mais profundo e importante do que apenas darmos os exemplos que citamos. Embora isto também seja um ato caritativo. É um ato de caridade também. Não resume a grandiosidade dessa virtude. Mas ele não resume a grandiosidade dessa virtude. Caridade não é simplesmente eu chegar e dar uma moeda para alguém. Por isso que nesse nosso bate-papo, vou aproveitar e fazer aqui nós damos assim por causa do tempo, né? E hoje colocaram o chefe para tomar conta de mim. Se eu não obedecer o horário, eu sou mandado embora, por justa causa. Então, aqui tem os livros novos, que vocês podem adquirir. Ah, mas qual livro comprar? Ó, quanta gente tem para vocês. Olha, eu queria ver sobre esse assunto. Sabe por quê? Porque muitas vezes você pode comprar um livro lá na frente, aí você não vai entender nada. Você tem que comprar, por exemplo, você já viu uma criança entrar no primário e receber um exercício de matemática quântica? Não dá, né?
só eu recebi, né? Mas faz tanto tempo. Então. É a tabuada, é o beabá, e é gostosa a leitura. Aí nós vamos entendendo essas coisas. E ainda que tivesse, Paulo falando, hein? E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé e não tivesse a caridade, nada seria. Vocês imaginam uma coisa dessa? Olha, eu voltei. Vocês imaginam uma coisa dessa? Deu para entender? Eu sou bidoutor em física. Eu sou bi-engenheiro. Por que parece, eu já escutei isso. Né? Nada disso adianta. Você é feliz? Não. O que lhe falta? Sabe realmente, quando a pessoa procura algo a mais, é porque lhe falta alguma coisa e ele não entende. Porque ele esqueceu de estudar ele mesmo. Ele não sabe se situar nesse planeta. Ele não sabe se situar nesse espaço que ele está. Ele não sabe se situar no lar. Ele não sabe se situar perante a esposa, perante os filhos, perante a sociedade. Ter conhecimento espiritual não faz do ser um indivíduo caridoso. Não adianta eu ler. Gente, tem tanto exemplo que se eu fosse colocar aqui, a não ser que alguém pode ir embora às 4 horas da manhã, eu dou os exemplos aqui, não tem problema? Ah, tem, né? Eu também não jantei. Então, a pessoa pode ler, isso não interessa. Isso é bom, mas é uma parte. É uma parte da construção moral e evolutiva do nosso ser. Ah, mas eu li tudo já. Eu não devia sofrer tanto assim. Ué, o que tem que ver uma coisa com a outra? Então, é melhor você ler tudo de novo, porque você não entendeu nada. Né? A fé também é sinônimo de caridade, pois sem a fé também não é sinônimo de caridade, pois sem obras ela é morta. Ah, eu tenho uma fé. Olha, eu fui de joelho daqui até o Cristo Redentor lá. Pela minha fé, pelo que eu peço. Mas eu não faço mais nada. Eu não ajudo a ninguém. Deixei minha esposa lá em casa, cuidando dos meus barrigudinhos, para andar de joelho. Que é isso? Segundo o apóstolo Tiago, vocês conhecem Tiago? É um grande amigo. No capítulo 2, versículo 17, é um sujeito fantástico, vocês deviam conhecer. Então ele fala assim: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Olha só que tudo isso nós estamos está indo para uma direção do bem viver, da compreensão por que isso está acontecendo, né? Se fizermos a doação material com o objetivo de aparecermos aos outros, ou então para aliviarmos nossa consciência, estamos nos enganando a nós mesmos. Está cheio, viu, gente? De gente assim, viu? Ah, eu fiz já. Mas você fez para quem? Não sei para quem vai, não sei para que vai ser usado, eu também não quero nem saber. Eu fiz. Aí a gente fala assim: nossa, o mundo está desse jeito, né? Não, gente.
O mundo não está desse jeito. Existem lugares que estão ruins, mas não é o mundo inteiro, não. Se o mundo inteiro estivesse ruim, vou te contar uma coisa. Nós estaríamos perdidos. Como é que você ia ter alguma coisa de referência? Mas hoje nós temos. Por incrível que pareça, temos. Né? Então, se fizermos a doação material com o objetivo de aparecermos aos outros, ou então para aliviarmos nossa consciência, estamos nos enganando. Além disso, corremos o risco de ajudar ao necessitado, mas humilhá-lo, ao mesmo tempo, com um ar de superioridade que o ferirá. Ó, tá isso aqui para você. Gente, o que ele tem, a constituição carnal dele é igual a nossa. A não ser que ele for ET. Se for ET é outra coisa. Mas nós somos todos iguais. Isso perante a Deus e deve ser perante a nós, aos nossos olhos. A doação desinteressada deve brotar da compreensão da lei de Deus, tornando-nos irmãos de quem ajudamos e tendo como único fim o amparo e o alívio dos que necessitam. Agora vou colocar aqui algumas instruções dos Espíritos, começar com a irmã Rosália. Vocês conhecem a irmã Rosália? Ela já morreu. Ela é espírito. É fantástica a irmã Rosália. Ela nasceu na França no século XIX. Se dedicou justamente, ela conseguiu enxergar esse lado de auxiliar. Nessa época do século XIX, vocês imaginam como é que estava a Europa? Não estava fácil, né? Só Napoleão andava assim, né? Mas não. Ela enxergou esse lado de ajudar os necessitados. Então, a irmã Rosária, esse trecho também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Tá? Vocês podem ver lá, está escrito assim, irmã Rosália. Ela é francesa, né? Mas ela escreveu em português. Tá? Tem outra coisa, sabe? Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nestes dois preceitos. Mas isso nós temos que pegar na essência. Para viver bem, eu não tenho saúde, é que eu estou falando aqui de frente para doutores aqui, né? Doutor Marques. Mas depende da pessoa, gente. Depende muito da pessoa. Muito, 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 muito. Se ela quer ficar doente, ela vai ficar mesmo. Então fica. Se ela não se ajuda, se ela quer ter desarmonia no lar, ela vai ter desarmonia no lar, ela não se ajuda. Percebe que tudo depende de nós? Depende de nós, né? Depende de nós. Nós temos que fazer o nosso trabalho, né? Eu estava vendo agora à tarde, eu estava assistindo uma reportagem sobre um trabalho dos agricultores no Vietnã. Gente, aquele pessoal trabalha eu não sei quando é que eles dormem, eu acho que não dormem, não é possível. Ou então eles andam trabalhando e dormindo. Vai trabalhando e dormindo, porque não é possível. Só que tem um detalhe, todos com um sorriso, todos alegres.
doença que vai se aproximar de uma fonte de energia, de alegria, por exemplo? A ciência explica isso, está na ciência, não é o Chu que está falando, não. A ciência explica isso. É muito legal, né? Mas conversem realmente com os... Pode conversar com eles, não tem problema não. Eles não vão aparecer assustar ninguém, não, viu? Não precisa ter medo, não. De vez em quando eles dão um sustinho, né? Não precisa ter medo, não. Conversa com eles, são amigos. Eles estão em outra dimensão. Nós não conversamos com os nossos animaizinhos, eles não nos entendem, só que eles estão também em outra dimensão. Os cachorrinhos, o gatinho, o próprio peixe, ele está em outra dimensão, mas ele nos entende. Não haveria pobreza se nós pensássemos assim. Nós não tocamos em questão financeira, não. Estamos falando de você doar o que está dentro de você. Você imagina o que nós temos dentro de nós. O poder, o potencial para fazermos isso. Não haveria pobreza porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? Não haveria ódio nem ressentimento, e assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi. Isso quem está falando é a irmã Rosário. Então, nos bairros sombrios que ela viveu na última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ué, nós não estamos vendo isso hoje? Que a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa. Que não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. Nós temos um trabalho com o pessoal de rua. O pessoal de rua é um geral, né? Que mora na beira do rio, Santo André, São Caetano, Diadema e etc. Todo mundo acho que já viu. Nós vamos levar alimento. Levamos alimento, levamos remédio com prescrição médica, tá? Fraldas geriátricas e coisa de saúde, roupas e etc, brinquedo. Agora na Páscoa distribuímos um monte de ovos de Páscoa para as crianças. E é um trabalho que vem desenvolvendo há algum tempo já. Então veja como as coisas começam a modificar. O que é, meu? Veja como as coisas começam a modificar. Quando nós estamos indo entregar, às vezes, por exemplo, alguém pediu, lá perto do rio, onde eles estão com as barraquinhas deles, lá perto do rio, nós vamos entregar, alguém pediu produto de higiene íntima, principalmente mulher, lógico. Aí nós vamos lá entregar, mas não levamos nada, porque não dá para você levar toda vez, né? Não é fácil não. Então nós vamos lá entregar. Hoje estamos num estágio que nós estamos chegando, só a presença, o sorriso deles vem aqui. Mesmo sem levar um pão. É uma modificação ou não é modificação? Vários pedem para nós que querem melhorar endereço para se internar, para se... É modificação? É modificação. É um trabalho que não é de hoje para amanhã.
sinto muito, vou falar aí uma coisa particular minha, sinto muito a imprensa fazer tanta propaganda negativa desse, porque, gente, eles precisam de muito mais do que colocar dentro de uma perua Kombi, mandar para um salão, chegar lá, eles têm os cachorrinhos deles que é parte da família, eles têm a carrocinha deles, que é o lar deles, aquela carroça é o lar. Tem que ter uma estrutura para fazer isso. Oxu, então aqui não existe? Existe. Existe e veio outros países até, Alemanha, Inglaterra, França e outros aí que eu li. Na comunidade de Betânia, que fica em Santa Catarina, ali é a sede da Igreja Católica, fundada pelo Padre Léo, já desencarnado, para cuidar das pessoas viciadas, drogas, alcoolismo e crianças abandonadas. Existe a LBV, que cuida das crianças abandonadas, dando educação e assistência familiar. Não adianta eu dar educação para a criança, depois, a hora que ela tem que voltar para o lar dela, ela encontrar pai e mãe, ou não encontrar o pai, não encontrar a mãe, ou encontrar ambos alcoolizados ou drogados. Agora, esse trabalho não se faz em um ano, 6 meses, um ano, não. Não se faz aplicar uma injeção na pessoa. Precisa vontade. Precisa sair daqui, ó, passar para cá e daqui tornar realidade. Isso é que precisa, gente. É fácil falar para a pessoa